Abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é um texto bem conhecido, mas hoje Deus vai falar de uma forma diferente com você. Amém? Sabe, o Espírito Santo estava falando comigo, estava ali orando, o Espírito Santo estava falando comigo que hoje é noite de reconciliação. Você veio à casa do Pai, está no meio da família do Pai. Amém? Nós somos uma família. E essa noite Deus quer falar com você poderosamente. Todos encontraram? Aleluia. Coloca a mão aí em cima da palavra. Pai querido, em nome de Jesus. Aqui tem, Pai, cada um que necessita, que é um endereço, que é um lugar onde o Senhor quer falar, onde o Senhor quer manifestar. Que o Senhor encontre espaço e que o Senhor fale. Eu declaro sobre essa igreja que o nome de Jesus está acima de todo nome nesse lugar. E nenhum outro espírito pode se mover aqui dentro, a não ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Você declara isso comigo? Então fala assim: Senhor, usa minha pastora. Amém. Vamos ler aqui o texto. Aleluia. Versículo 11. E continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, para guardar os porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? E levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. História linda. História de reconciliação. História que fala da minha história, da sua história. Querido, e que fala da graça de Deus na nossa vida. Eu quero falar com você que a graça de Deus, ela representa o caráter de Deus para com cada um de nós aqui. O caráter de Deus é tão forte e tão equilibrado, que Deus sabe ser amoroso sem ser fraco. Olha só como Deus nos ensina. E Deus sabe ser forte sem ser bruto. Ser forte sem ser áspero. É o caráter de Deus. E nós vamos entender um pouquinho sobre esse caráter através dessa passagem. Nós vamos aprender sobre essa graça. E hoje, bem pertinente, porque a mesa está posta. Hoje é noite de Santa Ceia. Nós vamos aprender, queridos, que a graça de Deus, ela é a base dos relacionamentos. A graça de Deus fala de um relacionamento horizontal e vertical.
desenha a própria cruz. Essa é a graça de Deus. O que Ele veio fazer por nós, pela sua família, pela sua vida, Ele veio fazer isso. Ele veio reconciliar o seu relacionamento esposo, esposa, pai, filhos, mãe, filhos, filhos e pai. E veio reconciliar o seu relacionamento com o céu. Você pode dizer amém por isso? Esse é o caráter da graça de Deus na nossa vida. E nessa passagem está falando de um filho que ele pede ao pai a parte da herança dele. E o pai, ele separa, ele divide a herança. O filho mais velho ficou com 2/3 da herança, porque sempre o filho mais velho, naquela época, tinha direito de uma parte maior. E o filho mais novo, o pródigo, esse filho ficou com 1/3 da herança. E o pai, ele faz isso, ele reparte a herança antes do tempo, antes dele morrer. E o filho pede: pai, dá-me a minha parte. Ou seja, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é: eu não quero o que eu tenho na sua mão. Queridos, muitas vezes, e tem pessoas aqui que vão se identificar com esse filho. Muitas vezes a gente fala para Deus: eu não quero o que eu tenho nas suas mãos. E ele pega essa parte da herança, e a Bíblia vai falar que ele começa a gastar dissolutamente. Ele começou a desperdiçar a herança. Toda vez que nós saímos da presença do Pai, nós desperdiçamos a nossa herança. Toda vez que nós saímos da presença do Pai, ao invés de nós vivermos a totalidade do que o Pai tem para nós, nós começamos a desperdiçar. E ele começa a desperdiçar com uma vida promíscua. Queridos, hoje uma coisa que tem batido muito forte, e até no meio da igreja, é o hedonismo, é o amor ao prazer. As pessoas têm amado mais o prazer do que a Deus, mais o que dá prazer para ela do que a Deus. E eu quero te falar que só de amar as coisas e não colocar Deus em primeiro lugar, queridos, nós estamos errados, nós estamos pecando. Então, muitos têm se desviado porque me dá o que é meu. Eu quero prazer. Eu quero gastar essa herança do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu acho que vai fazer bem para minha vida, do jeito que eu acho que eu devo levar a vida. E aí ele foi festejar. Mas quando a gente não está diante do Pai, quando a nossa vida não está diante de Deus, o que é festa termina em morte. Mas quando a sua vida está diante de Deus, querido, eu quero te falar: o que é morte termina em festa. Então nós precisamos entender que o Senhor está chamando muitos que estão aqui essa noite para entregar a sua vida no altar dele e não negociar o que você tem com Deus, com as coisas deste mundo, com o prazer desse mundo. Aí a sua casa vai estar protegida. Aí a casa de Deus, porque Deus tem zelo pela casa dele, Deus tem zelo pelos filhos dele. Deus não te trouxe aqui essa noite, não foi à toa. É porque ele tem zelo pela sua alma. Como ele te ama. E porque ele te ama, ele trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Então o primeiro ponto aqui é que ele pediu a parte dele porque ele queria sair da casa do pai e ele queria viver a vida do jeito que ele achava que era melhor. O segundo ponto que Deus falou hoje comigo é que ele estava dizendo para o pai também: eu consigo viver longe de você. Eu consigo viver longe do Senhor. Porque quando a pessoa sai da fonte
fonte, do lugar da presença. Quando ela sai do lugar onde a bênção é manifesta, que é da casa do Pai, o lugar da provisão, o lugar da cura, o lugar do milagre. Quando essa pessoa sai, ela está dizendo: eu consigo viver sem o Senhor. Dá uma cutucada aí para despertar. Não saia da casa do Pai. Você precisa dele. É quando, queridos, nós estamos desprezando os ensinamentos, os direcionamentos, aquilo que Deus tem falado dentro da casa dele. E hoje, nesses dias, tem surgido muitos desigrejados. Queridos, olha como a gente negocia algumas coisas. E olha como a inversão de valor está muito grande. Presta atenção. Eu estou percebendo, os obreiros orem aí, que o diabo está querendo roubar essa palavra. Presta atenção. Presta atenção aqui. Inversão de valores. Um pastor, ele dá a vida pela igreja dele. Ele prega a palavra, ele prepara, ele consagra, ele ora, ele busca. Mas se aparece uma pessoa, olha só, queridos, cobrando 30 mil, 70 mil para fazer um louvor, para pregar uma palavra, dar um testemunho de vida que você nem conhece aquela pessoa, você deixa de participar de algo dentro da sua igreja para participar de algo que alguém está pagando lá fora, porque é alguém de sucesso, e aquela pessoa não está acrescentando nada na sua vida, ela não está orando por você, ela não está pagando preço por você, ela não está fazendo nada por você. Inversão de valores. Eu dou muito mais valor no que um internauta, um famosinho está falando aqui na internet, do que ouvir o que Deus está falando através da minha igreja, através da vida de quem me conhece há tantos anos e paga um preço por mim. Olha como há inversão de valores. E aí, na sua casa, na casa do Pai tem alimento, na casa do Pai tem comida, tem mesa com fartura, na casa do Pai tem uma mesa farta preparada para você, mas você está desprezando, você não quer não. Aqui é um lugar de alimento, queridos. Amém? Então, o que esse filho fez? Por que ele parou de ir na igreja? Por que ele parou de ir na casa do Pai? Por que ele põe outras coisas na frente? Por que estar lá no mundo é melhor do que estar aqui? Eu vou te falar por quê. Ele perdeu a alegria de estar na casa do Pai, em comunhão com você na casa dele. Outra coisa, queridos, a palavra vai falar, Davi vai falar no Salmo: até o pardal encontrou casa. Até o pardal, um passarinho, talvez insignificante para muitos. A andorinha encontrou um ninho para ela. E Davi fala: eu encontrei seus altares, Senhor. Queridos, é nos altares, é na casa de Deus que você vai ser alimentado e fortalecido, que a sua família vai ser guardada. É você trazendo seus filhos para a casa de Deus, que eles vão ser alimentados e vão aprender o caminho, a verdade, a vida, não a mentira que o mundo está ensinando. Terceira coisa que eu percebi é que esse filho pródigo, ele começa a gastar tudo de forma desregrada. Ele começa a gastar tudo desperdiçando a herança dele. E acontece uma coisa: chegou crise naquela terra. A crise foi tão feia que ele foi trabalhar para um fazendeiro para cuidar de porcos. E a palavra fala que ele desejava comer o quê? A comida dos porcos. Porque toda vez que nós estamos longe de Deus, nós estamos perto dos porcos. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós estamos mais perto dos porcos.
Jesus ele vai citar que ele estava desejando comer a lavagem dos porcos. Por quê? Porque para um judeu ouvir isso era terrível. Um judeu ele não come a carne de porco, quanto mais a lavagem de um porco. Era algo terrível, muito humilhante, muito humilhante. Mas Jesus estava mexendo com o coração daqueles judeus. Queridos, quantas vezes nós já estivemos lá, na lavagem dos porcos, através dos vícios, não é verdade? Alguns através da prostituição, do adultério, de tantas coisas, de enfermidades e misérias. Mas Deus, você encontrou o Senhor e Deus mudou a sua história. Graças a Deus por isso. E como Deus mudou a sua história, o que aconteceu? Você não pode voltar para lá mais. Você não pode se permitir voltar para esse lugar. Essa semana na casa de paz, se eu não me engano, foi a lição, né? Que quando um demônio sai de uma casa, ele rodeia, andando por lugares áridos. E ele volta, e se a casa estiver vazia, ele entra. E ele não vem sozinho. A situação fica pior porque ele traz mais 7 com ele. Mais 7 demônios com ele. Queridos, nós precisamos estar na presença do Pai. Cutuca a pessoa que está ao seu lado. Olha, não desperdice sua herança. Sabe o que ele fez? Ele estava lá, olhando para aquela lavagem. A necessidade dele era tanta que o Espírito Santo lembrou ele. Sabe o que o Espírito Santo lembrou ele? Da mesa do Pai. Na casa do meu Pai, até quem trabalha para Ele tem comida farta na mesa. Ele lembrou da mesa. Aleluia. Ele lembrou da mesa, ele teve uma visão da mesa. Da abundância que é servir o Senhor, da alegria que é servir o Senhor. Ele lembrou da alegria da cura, da alegria do milagre, da restauração, do perdão, da restituição. Foi o que ele lembrou da mesa do Pai. Queridos, mesa é um lugar de restituição, mesa é um lugar de reconciliação, mesa é um lugar de alegria. E a mesa do nosso papai está farta. E o papai está em casa essa noite. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o papai está aqui essa noite. O papai está em casa, ele te visita essa noite com poder. Aleluia. Ele está em casa. Adore Ele, exalte Ele, glorifique Ele. Ele é santo, Ele é digno. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Ele se levantou daquele lugar. Eu não preciso ficar nesse lugar. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu não preciso ficar no meio desse chiqueiro, dessa lavagem. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu quero te dizer que na mesa do Senhor há poder, querido. Lembra daquela mulher que tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada? A palavra de Deus diz que ela corria atrás de Jesus e falava: Jesus, cura minha filha. Jesus, cura minha filha. Ela queria salvação, ela queria libertação para a casa dela. E Jesus fala aquela frase para ela: não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela respondeu com humildade: até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Eu quero te falar que uma migalha para aquela mulher teve poder para arrebentar o inferno na vida da filha dela. Quanto mais uma mesa preparada para você, daquilo que Deus tem para a sua vida. Você crê que Deus tem uma mesa farta para você? Você precisa ver isso. Você precisa ter essa visão. Você precisa crer. Mesa é lugar de libertação, de cura, de milagre, de restauração. Aleluia.
Salmos vai falar que Deus prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, e unge a nossa cabeça com óleo. Como que eu venço inimigo? Como que eu venço perseguição? Como que eu venço o inferno? Na mesa. É quando você senta na mesa, Ele prepara uma mesa para você, na presença dos seus inimigos. Mas não é para você matar eles, não. É para eles verem Deus te honrando. Eu não sei o que você está passando, querido, mas eu sei que o meu Deus e o seu Deus, o seu Pai quer te honrar. Mas você precisa voltar para a mesa. Você precisa voltar para a mesa. Pastora, que mesa é essa? É lugar de oração, é lugar de comunhão. É na casa do Pai, é na igreja, ouvindo a palavra, se alimentando, louvando, se entregando no altar de Deus. Aí você vai ver a honra de Deus manifesta na sua vida. Aí você vai deixar de ser vergonha. Queridos, aquele rapaz, o filho pródigo, ele teve que ser muito humilde para reconhecer: eu não tenho nada, estou quebrado, pedi herança antes do tempo para o meu pai. Eu vou me humilhar para o meu pai, eu vou voltar para lá. E vou pedir para ele deixar eu trabalhar igual os empregados dele. Só que aquele que se humilha diante de Deus, Deus não pisa nele, não. O que que Deus faz? Exalta. Deus exalta. Sabe, a Bíblia vai falar que esse rapaz, ele vai fazer um caminho de volta para o pai. Só que agora ele saiu bonito, bem vestido, com calçado nos pés, anel no dedo. Só que ele volta sem sapato. Naquela época, na cultura do Oriente, quem andava sem sapato era escravo, não era filho. Filho andava calçado. Ele volta na condição de escravo, com a roupa toda rasgada, fedido, todo sujo, porque ele ficou por um bom tempo trabalhando ali, naquele chiqueiro. E ele volta, queridos. E a Bíblia vai falar que o pai, de longe, viu o filho. De longe, o pai estava esperando. Olha como Deus nos ensina o que é amar. Olha como Deus nos ensina sobre o relacionamento baseado na graça. De longe, o pai viu o filho. E o pai nem esperou o filho vir. O pai correu até ele. E não foi com um cinto, não foi com uma vara. Não. Foi com um abraço. Foi com um beijo. Dizendo estas palavras: meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. E quando esse pai, ele mostra a aceitação por aquele filho, queridos. Porque a coisa mais difícil que tem, principalmente na vida dos cristãos mais velhos, é aceitar a graça de Deus. Porque a gente quer mostrar para Deus que a gente é bonzinho. É por merecimento. Se eu for bonzinho, Deus vai fazer. Se eu for bonzinho, Ele me aceita. Se eu fazer tudo certinho, eu estou dentro. Esse filho arrebentado, ele aceitou a graça do pai dele. Sabe o que o pai dele disse? Peguem um anel. Ele estava restituindo a autoridade daquele filho. Tem pessoas aqui essa noite que Deus está restituindo sua autoridade. Oh, e Deus está te levantando mesmo para você governar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Pôs um anel no dedo. Tragam roupas novas para o meu filho. Está falando, querido, de uma nova disposição de espírito. Um espírito alegre. Trocar nossas vestes de tristeza por vestes de alegria, de louvor e celebração. Basta sofrimento, basta tristeza, basta escravidão. E faz o seguinte:
coloca sandália nos pés dele, porque ele não é mais escravo, ele é filho amado do Pai. Queridos, é o que Deus faz conosco. Deus, Ele espera você vir, se levantar. Vocês lembram que eu preguei sobre a dracma perdida, moeda perdida, a ovelha perdida, né? E essa é a terceira, que é o filho perdido. A dracma, a mulher procurou e achou. A ovelha, o pastor foi atrás e encontrou, trouxe de volta. Mas o filho, ele teve que voltar para a casa do pai. E é o que Deus espera de nós. Sabe o que aconteceu? Tinha um ladrão de alegria por ali. Tinha o filho mais velho, que é aquele que está fazendo tudo certinho, que é aquele que estava na casa do pai, mas não estava envolvido nas coisas do pai. Aquele que vinha, sentava, participava e ia embora. O filho mais velho falou: o que está acontecendo aí? O pai deu uma grande festa. Mandou matar um novilho cevado, porque o dia que o filho saiu, ele já pôs o novilho para engordar, porque ele sabia que o filho ia voltar. E Deus sabe que muitos que estão aqui vieram aqui essa noite para voltar. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Eu tenho certeza disso. E esse filho mais velho, que estava dentro da casa do pai, ele chega para o pai e fala: pai, o senhor está dando uma festa aí para o meu irmão que perdeu tudo. O senhor matou um novilho, o senhor nunca me deu nenhum cabrito. E ele tinha recebido a maior parte da herança e estava reclamando. E o pai falou para ele: filho, tudo que eu tenho é seu. Isso é para os que estão na casa do pai, mas que não estão usufruindo do que o pai tem para você. Se achegue mais ao pai. Busque intimidade com o pai. Não esteja apenas corpo presente, mas se entregue no altar de Deus. Porque tudo que o pai tem vai manifestar na sua vida. Sabe, ele não conseguiu se alegrar com o irmão. Mas eu quero te dizer que essa noite é um chamado para os dois filhos que estão aqui essa noite. Os que estão na casa e que estão frios no seu relacionamento com o pai. E o que saiu, mas que o papai está te chamando para voltar. A mesa está cheia, está farta, está abundante. Eu quero provar de cada detalhe do que essa mesa tem para mim. Você quer? Você quer provar da abundância de Deus e viver nela? Hoje tem uma festa preparada aqui nesse lugar. Pelos olhos da fé eu vejo anjos andando aqui, caminhando aqui. E esses anjos estão ministrando, e esses anjos estão sorrindo, estão alegres. E há uma grande festa no céu. Porque o Pai, Ele estava te esperando. Fica de pé. Coloca a mão no seu coração. Fala para o Pai onde que você andou. Você vai perceber que Ele nem quer saber. Porque o amor dEle, a graça dEle, ela te cobre. Ele quer que você aceite a graça dEle. Talvez você está igual aquele filho pródigo, se olhando sujo, voltando para casa. Deus tem um banquete para você. Ele não tem um emprego para você, Ele tem uma herança.
Ele está te chamando. Eu quero chamar esses filhos que saíram da casa do Pai. Os anjos do Senhor essa noite tragam esses filhos. Você que está afastado da casa de Deus, eu te chamo aqui na frente essa noite, para você declarar que Ele é o seu Pai, para você receber o abraço do Pai, do Paizinho, do Papaizinho. Eu quero chamar os filhos que estão frios e fracos e que precisam ser fortalecidos. Vem aqui na frente.